amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Padre Anselmo, você me teria dito, antes de começar o programa, que você tinha uma curta mensagem a transmitir aos telespectadores, mas curta. Curta, olha só. Nós aqui trabalhamos na Diocese de Santo Amaro, na pastoral São Paulo. vocacional. A Diocese de Santo Amaro, toda ela se encontra na grande cidade de São Paulo. E o Padre Anselmo que vos fala é o promotor vocacional na Diocese. Então aqui fica o nosso convite, sobretudo para o jovem, aquele rapaz que ou aquela sente, moça também, ou né? aquela moça, bem lembrado, Padre Fernando, que sente no interior do coração o desejo de conhecer um pouco melhor sua vocação, o seu chamado, quer seja para o matrimônio, para a vida religiosa consagrada ou para a vida presbiteral. Nós realizamos sempre no primeiro domingo de cada mês, lá na nossa paróquia Nossa Senhora da Esperança, Cidade Dutra, ao lado do Autódromo de Interlagos, o nosso encontro vocacional mensal. Então você que conhece algum jovem ou que é jovem e quer descobrir a sua vocação, seja sempre muito bem-vindo. Muito bem. E agora vamos ao tema. Como você sabe, querido telespectador, nós estamos partilhando convosco há algumas semanas sobre o tema dos gêneros literários nas Sagradas Escrituras. E falamos no último programa muito sobre o livro do Apocalipse, portanto, o gênero apocalíptico. E hoje eu queria começar essa palavra aqui com o Padre, falando um pouquinho sobre os livros sapienciais. Padre, se não nos falha a memória, alguns livros nas Sagradas Escrituras, acho que 5, são ou entraram na coleção dos sapienciais. Nós, enquanto homens e mulheres modernos, cercados pela pressa, pela rapidez, pela técnica e hoje pelo mundo digital, né? Tudo no nosso mundo é muito rápido, tudo é para ontem, basta um clique e você sabe disso. Quando abrimos as Escrituras, no entanto, na coleção dos livros sapienciais, nós nos deparamos com uma imagem, um ancião, um senhor, que sentado na sua cadeira está disponível a aconselhar um jovem que não tem experiência, que precisa enfrentar a vida. É essa imagem que esses livros nos passam? E a segunda e a mais importante pergunta. Tá bom, vamos uma de cada vez, senão eu me atrapalho. Mas deixa só eu concluir a segunda pergunta, que você já vai fazer um raciocínio só. Com uma imagem tão antiga, o velho falando para o jovem, a experiência falando para o jovem, que isso tem a nos dizer hoje, já que hoje as famílias geralmente não se comportam mais assim? Infelizmente, desgraçadamente, as famílias não se comportam mais assim. Porque o adulto, o professor, o ancião, se define como aquele que sabe, ou menos sabe por experiência da própria vida. E o jovenzinho se define como aquele que não sabe. E se aquele que não sabe quer dar lições ao que sabe, ao que já experimentou, ao que já fez, as coisas se transtornam completamente. É bom ouvir os mais velhos, ainda hoje, ainda na sociedade digital, se você quiser errar pouco na vida, se você quiser buscar o sentido da sua existência, se você não quiser andar por atalhos inseguros. Não existe geração espontânea. Ninguém se educa espontaneamente. Ninguém se educa a si mesmo crescendo.
simplesmente crescendo, sem a ajuda de quem quer que seja. Esta pessoa provavelmente será levada por descaminhos. Eu estou falando uma linguagem antiquada? Não. Peguem os que são usuários de droga. A linguagem antiquada? Não, muito atual, inclusive. Está vendo? Pegue a prostituição e a indústria do sexo. É uma linguagem antiquada? Não. Está vendo? Mas tudo isso é perfeitamente possível se alguma pessoa, sobretudo jovem e inexperiente, caminha naquela direção sem nenhum conselho e sem nenhuma luz dada por quem quer que seja. Lamentável. Eu quando vejo jovenzinhos, não digo crianças, mas quase adolescentes, com cigarro na boca, sabe? Eu fico triste. Aquela pessoa está se matando. Hoje está mais do que comprovado que o fumo faz mal para a saúde. Que o fumo provoca uma série de distúrbios na nossa saúde. E, para não ir muito longe, o câncer. As estatísticas estão aí. As estatísticas dizem. E eu vejo lá garotos de 16, 17 anos, provavelmente escondido do pai e da mãe, fumando o seu cigarrinho. Isto é de hoje, não é de ontem. Portanto, eu acredito que até mesmo hoje, se você quiser crescer, e crescer sem se entortar, é de pequeno que deve ser ajeitado. É bem de pequeno. A vida não mudou. O homem é homem, ou foi homem há 3.000 anos atrás, e é homem hoje. Os adjetivos podem trocar. Homem velho, homem bonito, homem feio, homem alto, homem baixo, homem medieval, homem antigo, homem moderno, homem contemporâneo. Tudo isto é adjetivo. O homem como tal, a natureza humana como tal, permanece. E nós tocamos valores ou desvalores que são perenes. Voltando aqui ao que você mencionou, em primeiro lugar vamos dizer quais são os livros sapienciais. Jó, Provérbios, Eclesiástico, Siracide, Eclesiastes, ou Coelé, Sabedoria. São 5, né? São 5 os livros sapienciais. Este gênero sapiencial é um gênero inteiramente novo. Nunca falei deste gênero aqui. Em primeiro lugar, não é lei, porque conselho não é lei. Nada tem a ver com o Pentateuco. Não é oração, porque quem dá conselhos não está rezando. Nada tem a ver com o livro dos Salmos. Não é história verídica, nada tem a ver com os assim chamados livros históricos. Assim chamados. É um gênero inteiramente novo, que um Israel pós-exílico começou a descobrir, sobretudo na crueldade imediata, transparente da vida de cada dia. Os problemas são os mesmos, caro padre, são os mesmos. Para onde vamos? Para onde estamos indo? As respostas não vieram. E é então a busca do sentido da vida. Até o livro de Jó se imaginava ingenuamente o seguinte:
A vida termina neste mundo. Esta aqui é a única vida. É a vida mais importante. E, portanto, se Deus quer premiar alguém, tem que fazê-lo aqui agora. E se quiser castigar, também tem que ter castigo aqui agora. Porque depois a morte os vai igualar a todos, bons e maus, numa mesma vala comum. E não é este um problema hoje também? Sem dúvidas. Para onde vamos? Os autores do livro, ou o autor do livro de Jó, criou 3 personagens, depois veio uma 4ª, que tentaram repisar a Teodiceia tradicional. Deus castiga neste mundo e Deus salva neste mundo aqui. Não existe outra possibilidade. Só que a vida é complexa. E quanto mais complexa ela se torna, mais difícil fica para ver o castigo neste mundo ou o prêmio neste mundo. Há bons que sofrem e há maus que vão de vento em popa. Aí começa a crise. E aí começa o assunto e a substância do livro de Jó. Temos que fazer agora um intervalo e voltamos já. Voltemos à nossa narração. Jó não sabe o que se passa no céu, mas o leitor sabe. Os filhos de Deus se reúnem para uma grande assembleia. E lá está Satã também. De onde vieste? Acabei de percorrer a terra e dar um giro sobre ela. Reparaste o meu servo Jó, como é um homem íntegro, sem mácula, sem pecado, sem defeito? É claro. Quem não o bendiria se o coroaste de bens materiais, de riquezas, de família, de muitos filhos, de muitos animais? Ele está nas tuas mãos. Apenas não toque na saúde. E Jó de repente fica pobre. Perde tudo. O livro não é histórico, mas nas suas entrelinhas cai fundo em cada um de nós que o lê com atenção. 3 amigos aparecem para consolar Jó. E ficam em silêncio 7 dias e 7 noites. Tão grande era a dor que viam em Jó. E Jó, resignado, pelo menos no prólogo, diz: eu saí nu do ventre da minha mãe e para lá eu voltarei nu também. Deus deu, Deus tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Como lhe aprouve, assim ele o fez. Mas no corpo do texto, que depois se transforma em poesia hebraica, os amigos se alternam um após o outro para dizer a Jó, repisar a Jó, que ele não se esqueça da Teodiceia tradicional. Ele deve ter tido alguma culpa. Não é sem nada, não é por nada que ele foi reduzido a essa extrema miséria. Mas Jó responde a cada um depois que se calam. E tem a certeza, a consciência lhe diz que não errou. Que não errou, que não cometeu crime algum. Eu gostaria, a este propósito, que você lesse para o telespectador um capítulo, acho que é o único capítulo, que é um exame de consciência que Jó faz. É o capítulo 31 do livro de Jó. Você é capaz de ler?
O primeiro, versículo primeiro? Não, vai lendo. É inteiro uma confissão. Eu tinha feito um pacto com meus olhos para não olhar para uma virgem, que galardão me reserva Deus lá do céu, que herança, ó Shaddai, lá dos céus. Acaso não é o desastre para o criminoso e o infortúnio para os malfeitores? Não vê ele os meus caminhos? Não conta todos os meus passos? Caminhei com a ilusão, acertei passo com a fraude? Que Deus me pese numa balança exata e reconhecerá minha integridade. Se desviaram do caminho os meus passos e o meu coração seguiu as atrações dos olhos, se apegou alguma mancha às minhas mãos, que outro coma o que semeei e que arranquem as minhas plantações. Se o meu coração se deixou seduzir por mulher e estive à espreita à porta do vizinho, que minha mulher gire a mó para outrem e outros se debrucem sobre ela. Pois isso seria uma infâmia, um crime digno de castigo, um fogo que devoraria até a perdição, destruindo até a raiz todos os meus bens. Se deneguei seu direito ao escravo ou à escrava, quando pleiteavam comigo, que farei quando Deus se levantar? Que lhe responderei quando me interrogar? Quem me fez a mim no ventre, não o fez também a ele? Quem nos formou a ambos, não é um só? Se minha terra pede vingança contra mim, e os seus sulcos choram com ela, se comi o seu produto sem pagar, asfixiando aquele que o cultivou, que nasçam cardos em vez de trigo, no lugar de cevada a erva fétida. Se fui insensível às necessidades dos fracos, se deixei tristes os olhos da viúva, enquanto comi meu bocado sozinho, sem reparti-lo com o órfão, na verdade, desde minha infância, Deus criou-me como um pai, e desde o seio de minha mãe guiou-me. Se vi um miserável sem roupas, um pobre sem cobertor, e não me agradeceram os meus flancos, os seus flancos, aquecidos com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, sabendo-me importante na porta, que minha espádua se desprenda de minha nuca e que meu braço se quebre no cotovelo, porque o castigo de Deus seria meu terror. Não subsistirei diante da sua majestade. Se pus no ouro minha confiança e disse ao ouro mais puro, és minha segurança. Se me comprazi com minhas grandes riquezas, com uma fortuna amontoada por minhas mãos, se olhei para o sol resplandecente, ou para a lua que caminha com esplendor, e meu coração se deixou seduzir secretamente, e minha mão lhes enviou um beijo, também isto seria crime digno de castigo, pois teria renegado ao Deus do alto. Se me alegrei com a desgraça do meu inimigo, e exultei com a infelicidade que lhe sobreveio, ou permiti que minha boca pecasse e reclamasse a sua vida com uma maldição, se os homens de minha tenda disseram, oxalá nos deixassem saciar-nos de sua carne. Na verdade,
O estrangeiro nunca pernoitou à intempérie. Abri sempre minha porta ao viandante. Se ocultei meu delito aos homens, escondendo no peito minha culpa, por temor, diante da gritaria da multidão, e por medo do desprezo dos parentes, a ponto de me manter calado, sem pôr os pés fora da porta. Oxalá houvesse quem me ouvisse. Esta é minha última palavra. Que me responda, Shaddai. O libelo redigido por meu adversário levá-lo-ia sobre meus ombros, atá-lo-ia como um diadema, dar-lhe-ia conta de meus passos e aproximar-me-ia dele como príncipe. Fim das palavras de Jó. Já tinha lido este capítulo? Já, em teologia. Não é um belo exame de consciência? Sim. E uma pessoa que é íntegra sobre todos esses pontos de vista, é difícil encontrar gente assim, hein? Uma pessoa dessa merece sofrer como Jó? Certamente que não. E pelo contrário, malandros, pessoas absolutamente abjetas, pessoas que gostam de fazer os outros sofrer, estas pessoas têm a vida com o vento em popa. Reiteradas vezes é o que nós presenciamos, não é verdade? Olha o que está acontecendo no nosso Brasil, para não irmos muito longe, para não atirarmos pedra no telhado dos outros. Está aí. E, no entanto, iam de vento em popa. E os que estão na cadeia são uma pequena amostragem, porque o mal é muito maior. Não é? Como é que a justiça divina se ocupa deste mundo? Deus continua castigando os maus e premiando os bens? Não. O livro de Jó desmente tudo isto. E, consequentemente, cai por terra a teoria da retribuição. Cai por terra a teoria da velha teodiceia ou da restituição neste mundo aqui. Só que o livro de Jó não dá solução. A questão fica em aberto. Elimina o problema, ele não aceita mais o que veio do passado, o modo como se julgava Deus, mas não tem resposta alguma para dar, porque não tem ainda o autor deste livro uma visão do além, do após a morte, de uma vida após a morte. Vamos ter que encerrar o nosso programa, voltando, quem sabe, ao mesmo assunto na semana que vem. Muito obrigado a todos. Você e a sua família que nos acompanha, um bom domingo, uma boa semana. Esperamos encontrá-lo de hoje a 8 dias, com a graça de Deus.